Olá, alunos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Jean Assis, do curso básico de Teologia. Hoje nós iremos ministrar o livro de 1 Samuel, 2 Samuel e também o livro de 1 Reis. Então você vai ter acesso a esse conteúdo e eu espero contribuir para a aprendizagem, para o crescimento espiritual, teológico e bíblico de vocês. Bom, então vamos começar. Quando a gente fala do livro de 1 Samuel, nós estamos nos remetendo àquele conteúdo original que foi escrito por Samuel em um único rolo. Então, o livro de 1 e 2 Samuel foram separados mais tarde, pelos escribas, enfim, por tradutores e assim por diante. Principalmente a partir da tradução hebraica para o grego, que foi a versão da Septuaginta. E ali, depois desse período, os livros foram separados entre sendo 1 Samuel e 2 Samuel, ok? Vamos então estudar um pouco acerca do livro de 1 Samuel. Em primeiro lugar, quem que escreveu o livro de 1 Samuel? Obviamente que, nesse caso, foi o próprio Samuel que escreveu o conteúdo do seu livro. Então, o nome 1 Samuel é justamente por causa do nome do autor do seu livro, que se identifica, que nós conhecemos e sabemos com toda certeza que foi o próprio Samuel que escreveu esse livro. E uma pergunta bacana que a gente pode fazer aqui é: quem foi Samuel? Samuel, ele nasceu através de uma ação sobrenatural, através de uma providência de Deus, porque a sua mãe Ana, ela era estéril, ela não poderia gerar, ela não poderia ter filhos. E depois dela fazer um voto, depois dela fazer uma prova com Deus, um propósito com Deus, Deus respondeu pela sua graça e assim concedeu a Ana Samuel. E bem cedo, depois de desmamar Samuel, Ana já o entregou para o sacerdote Eli, para que ele pudesse ser preparado para ser um futuro sacerdote, para que ele pudesse servir na casa do Senhor. Enfim, na obra de Deus, nos sacrifícios e demais coisas, no cuidado das coisas de Deus. Então esse foi Samuel, filho de Ana e filho de Eucana. Uma outra pergunta que a gente pode fazer para este livro é: quando foi escrito o livro de 1 Samuel? Possivelmente, e quando eu falo possivelmente é porque nós não temos certeza da data exata, mas através de documentos históricos, através do relato bíblico, através de descobertas arqueológicas também, a gente consegue identificar mais ou menos o período que o livro ele foi escrito. E nós entendemos, quando eu falo nós, os teólogos, os cristãos de uma forma geral que estudam a Bíblia, os biblicistas, como nós chamamos, acreditam que esse livro foi escrito em 930 a.C. Isso mesmo, em 930 a.C. Esse período é bem o período ali do rei Davi, do rei Saul, mais ou menos aí esse período, tá? Que Samuel ele escreve. Acredito que ele escreve esse livro aí mais ou menos no período de Davi e Salomão, por causa que ele nesse livro ele relata a história de Davi, a história de Saul. Então, para que ele pudesse relatar, primeiro tinha que ter acontecido, Então essa é a lógica. Uma outra pergunta que a gente pode fazer para o livro também é: para quem foi escrito o livro de 1 Samuel? E a resposta é que esse livro ele foi escrito para os israelitas de uma forma geral. Todavia, esse livro, com o passar do tempo, ele acabou sendo usado mais pelos judeus do que pelos israelitas do Reino do Norte, que mais tarde seria dividido por Roboão e Jeroboão, certo? Então, foi destinado, direcionado, foi escrito para os hebreus, os israelitas, e depois, mais tarde, os judeus passaram a olhar para esse livro com mais carinho do que o pessoal do Reino do Norte. Um outro ponto relevante é a gente procurar saber quais são as principais características do livro de 1 Samuel. E eu coloquei aqui algumas características que eu quero compartilhar com vocês, que também são o mesmo conteúdo que estou tratando aqui,
é o que já foi compartilhado com vocês no conteúdo em PDF, tudo bem? A primeira característica que nós podemos notar é que o livro de 1 Samuel expõe claramente os padrões de Deus para a monarquia de Israel. Então, o sacerdote Samuel, que também era profeta, ele que também foi juiz, né, foi o último juiz antes do primeiro rei de Israel, ele foi um personagem intermediário, ele foi um personagem histórico que foi o responsável pela transição da política de Israel, né, pela espiritualidade do povo e etc. Né? Então, Samuel, ele foi o que fez a transição da teocracia para a monarquia. Ele que ungiu o rei e etc. Né? Tanto Saul quanto Davi, certo? Segunda característica que o livro de Samuel fala, né? O livro de 1 Samuel expõe os primórdios do grandioso ministério profético em Israel. Então, assim, eu acredito que Moisés, ele também foi profeta, mas ele não teve um ministério profético, é diferente. No caso de Samuel, ele já teve um ministério profético, um ministério sacerdotal. Moisés, ele foi mais aquele líder que foi o responsável por ser o libertador e o legislador, né? E também o executivo ali para aplicar as leis durante o período que ele estava liderando. Da mesma forma Josué, né? Que também fazia parte do executivo ali, né? Do judiciário, enfim. Então, por um lado, Moisés ele fez parte tanto do legislativo quanto do judiciário, né? Aí depois vieram os outros personagens que deram continuidade a tudo que era necessário, né? Para a saúde espiritual, social e política da nação de Israel. Então, expõe os primórdios do grandioso ministério profético em Israel. Então, ele foi um dos maiores profetas que teve em Israel. Além disso, né, como sendo a dimensão espiritual do sacerdócio. Então, ele exerceu tanto o ministério profético, o profeta era aquele que representava Deus diante do povo, e o sacerdote representava o povo diante de Deus. Então, Samuel exerceu esses dois ministérios gloriosos, além de também ter sido o último juiz de Israel. A terceira característica desse livro é que ele ressalta a importância da oração. Está lá em 1 Samuel capítulo 1, do versículo 10 até o 28, e do capítulo 2, do 1 até o 10. E da profecia pelo Espírito do Senhor, como está lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 20, e da palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 23. Então o livro fala muito de oração, principalmente usando o personagem de Ana ali, né? Que teve esse contexto, essa experiência com Deus através da oração. Nós temos também a questão profética, né? Que é mais focado em Samuel, aqui no seu primeiro livro, e também da palavra de Deus, que era uma das funções do profeta. O profeta não estava limitado simplesmente a adivinhar o futuro, mas pregar a palavra de Deus. Uma quarta característica que a gente pode notar no livro de 1 Samuel é que ele contém farta informação biográfica descritiva da vida de 3 destacados líderes de Israel, sendo o próprio Samuel, que foi um dos maiores do Antigo Testamento, exercendo vários ministérios, né, como eu já citei antes. Isso a gente pode ver em 1 Samuel capítulo 1 até o 7, falando de Samuel, dos seus ministérios. Saul, né, que foi o primeiro rei de Israel, esse personagem é focado do capítulo 8 até o capítulo 31, e Davi, entre os capítulos 16 a 31. Então, ao mesmo tempo que o autor fala de Saul, também fala de Davi, né, surgindo ali como o segundo rei de Israel e o substituto do rei Saul. A quinta característica que a gente pode observar é que esse livro contém muitas das célebres histórias bíblicas, né, as mais famosas da Bíblia. Por exemplo, nós encontramos o duelo, né, a batalha entre Davi e Golias. A gente tem também
o relacionamento da amizade de Davi e Jonatas. Nós temos também outras histórias famosas, né? Temos, por exemplo, o nascimento de Samuel, que também é uma história muito conhecida. Nós temos lá as aflições de Ana, os embates de Ana e Penina, né? O relacionamento matrimonial de Eucana com as suas duas esposas, no caso Ana e Penina, e assim por diante. Em sexto lugar, neste livro, né, nós temos neste livro a origem de algumas palavras citadas com frequência na Bíblia, em todo o Antigo Testamento, como por exemplo a palavra Icabô, que significa nenhuma glória ou foi-se a glória de Deus. Outra palavra que aparece é a palavra Ebenezer, ou Ebenezer, mas aportuguesada a gente fala Ebenezer, que significa pedra de ajuda ou até aqui nos ajudou o Senhor. E uma terceira palavra que aparece pela primeira vez a expressão, na verdade é uma frase, né? Que é a expressão Senhor dos Exércitos. E essa expressão ela vai ser usada em toda a Bíblia, em todo o restante do Antigo Testamento, mas ela aparece pela primeira vez no livro de 1 Samuel. Então esse livro é muito importante. O sétimo ponto, pessoal, que eu quero destacar é justamente algumas informações complementares, né? Algumas informações essenciais para que a gente possa observar. A primeira informação complementar é o propósito do livro. E o propósito é registrar a vida de Samuel, o último juiz de Israel, o reinado e o início do reinado e declínio de Saul, também que foi o primeiro rei. Também a gente tem como propósito mostrar como que foi a substituição de Saul por Davi e assim por diante, né, que vai ser o maior rei de Israel, sendo o rei Davi, que teria o seu reinado seria eterno através de Cristo. Um segundo ponto aqui, uma segunda informação complementar é o panorama do livro. Então o livro ele tem início no tempo dos juízes, que é através do nascimento ali de Samuel, o seu ministério como juiz, e também descreve a transição da teocracia para a monarquia em Israel. Quando a gente fala teocracia, nós estamos falando de um período histórico, que vai praticamente ali de Josué, que foi o primeiro juiz, provavelmente, até Samuel, que foi o último juiz, que fez a transição para a monarquia. E monarquia foi o período dos reis de Israel, né? Começando por Saul e indo até o último rei que a Bíblia relata lá no Antigo Testamento. Nós temos também, pessoal, além disso, o versículo-chave, que está lá em 1 Samuel, capítulo 8, dos versículos 7 a 9. Depois você lê essa passagem para entender o resumo do livro que aparece nesses versículos. E também no capítulo 8, nos versículos 7 a 9. Pois bem, por último, nós temos os lugares, né, os locais ali que a narrativa ela se desenrola. Por exemplo, a gente tem a cidade de Ramá, Siló, principalmente falando ali de Eli, né, de Samuel quando era criança, Criate Jearim, Mispá, Gilgal, Vale de Elá, ou Ela, no caso aqui o Vale de Ela ou Elá era o deserto, né? A cidade de Gate, de Ziclag e também de Monte Gilboa. Então esses são essas principais cidades, lugares, né, locais que o autor de Samuel, de 1 Samuel, que é o próprio Samuel, ele vai citar, certo? Pois bem, pessoal, em oitavo lugar, eu quero falar para vocês sobre o livro de 1 Samuel no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento refere-se a Jesus Cristo como filho de Davi, que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 1. A descendência de Davi segundo a carne, aparece lá em Romanos capítulo 1, versículo 3. E a raiz de Davi, a raiz de Jessé e a geração de Davi. Ok? Então, é importante a gente notar que todas essas expressões aparecem no Novo Testamento e elas têm início a partir do livro de 1 Samuel, que começa falando de Davi, da família de Davi e etc. Certo, pessoal? Vamos para o segundo livro. Aqui no segundo livro, eu quero falar sobre o livro de 2 Samuel.
Então, basicamente, tudo que eu falei lá de a data da escrita, o autor, para quem o livro foi escrito, né, o destinatário e etc., são as mesmas informações de 1 Samuel, porque o livro ele foi escrito em um único rolo, ok? Então, o autor foi Samuel, a data foi a mesma data de 930 a.C., foi escrito para os israelitas, e eu já vou direto para as principais características do livro de 2 Samuel, ok? Levando em consideração que todas as informações anteriores que eu já informei no livro de 1 Samuel são as mesmas de 2 Samuel, certo? Bom, então as principais características são, eu coloquei aqui 4 para a gente poder observar. A primeira característica é que o livro de 2 Samuel descreve os eventos principais do reinado de Davi. Os principais, né? Então, a gente não pode achar que tudo o que aconteceu na vida de Davi foi escrito no livro de 1 ou 2 Samuel. Não é verdade, tá? Então, foi registrado somente os principais acontecimentos, os principais eventos que têm uma relação com a história da redenção, tá? Segundo ponto, segunda característica do livro de 2 Samuel é que o livro registra a misericórdia de Deus em favor de Davi e do povo de Israel. Em favor de Davi, da sua família e do povo de Israel como um todo. Então o livro mostra muita misericórdia de Deus. E Davi ele tinha muita consciência disso, né, quando ele disse que queria estar nas mãos do Deus que é misericordioso. A terceira característica, a quarta característica, perdão, é que descreve as consequências do pecado de Davi sobre sua família e sobre a nação a qual ele era rei. Então o livro ele não passa a mão na cabeça de Davi e não passa a mão na cabeça de nenhum personagem, né? Então esse livro de 2 Samuel deixa muito claro quais são as consequências do pecado, sejam eles seja ele qual for, né? Não importa se é adultério, se é mentira, se é homicídio, enfim, não importa. Todo pecado ele terá uma consequência, mesmo Deus perdoando, tá? O quinto ponto, pessoal, que eu quero colocar aqui, que já é praticamente aqui, né, as informações complementares, que a gente já está indo aqui para a parte final do livro de 2 Samuel, certo? Então, a primeira informação complementar que eu quero tratar é sobre o propósito do livro de 2 Samuel, que é registrar a história do reinado de Davi, demonstrar a efetiva liderança de Davi em obediência a Deus, revelar como uma pessoa pode fazer a diferença, o livro mostra muito isso, né? Principalmente falando de Davi, mostrar as qualidades pessoais que agradam a Deus, principalmente tratando ali do caráter de Davi, né? Que é um exemplo de crente, de cristão, retratar Davi como um líder ideal de um reino imperfeito. Então Davi ele possui todas as características, ou quase todas, de um bom líder, né? de um bom político, de um bom estadista. Então foi um homem exemplar. E pronunciar Cristo que será o líder ideal para o reino novo e perfeito, ok? Então quando Cristo ele veio, ele implantou um reino perfeito, né? E esse reino ele já existe. E como que Cristo ele reina em nós, nesse reino? Através do nosso coração. Então, habitando em nós, estando em nós. Então é desta forma que ele reina em nós, reina o seu povo. E é claro que depois vai existir um reino, vai existir uma questão mais literal no futuro, na eternidade, né? Uma questão de reinar em nós, de continuar nos liderando eternamente. Essa é a ideia. Outro ponto importante é o panorama aqui, né? Outra informação complementar. E o panorama é a terra de Israel sob o reinado de Davi. Então, tanto 1 Samuel quanto 2 Samuel, a primeira parte fala no caso 1 Samuel, a primeira parte fala de Samuel, a segunda parte fala de Saul e a terceira parte fala de Davi. Já no livro de 2 Samuel, foca somente em Davi, ok? Foca somente em Davi, os seus feitos, né? As suas realizações e assim por diante. Tanto coisas boas quanto coisas ruins, tá?
Nós temos também o versículo-chave de 2 Samuel, que é 2 Samuel 5:12. Então depois vocês leiam lá para entender esse versículo, que é o resumo de todo o livro. Temos também os principais personagens, que são Davi, Joabe, Batseba, Natã e Abissalão. Então a gente já vai perceber aqui que vão aparecer novos personagens, né? Que não aparecem no livro de 1 Samuel, certo? Principalmente aqui os filhos de Davi. Eu também coloquei, pessoal, o livro de 2 Samuel no Novo Testamento. O reinado de Davi, dos capítulos de 1 a 10, de 2 Samuel, é uma prefiguração do reino messiânico de Cristo, né? Davi, como eu disse, ele foi um rei imperfeito, claro, mas ele foi um modelo, ele foi o maior rei de Israel. Então ele é uma prefiguração de um rei superior, de um rei soberano perfeito, que também terá um reino perfeito, ok? Pois bem, agora eu quero falar com vocês aqui do livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis. Vamos então meditar no livro de 1 Reis. Ok, pessoal? E eu creio que vai ser muito bom para nós meditar nesse livro. O livro de 1 e 2 Reis, eles faziam parte de um único sefer, de um único rolo, da mesma forma como 1 e 2 Samuel, tá? Só que na aula de hoje a gente só vai falar sobre o livro de 1 Reis. E eles foram divididos em 2 livros a partir da tradução do Antigo Testamento para o grego, né? O Antigo Testamento hebraico para o Antigo Testamento em grego, que é a versão da Septuaginta, que nós conhecemos e que eu já expliquei para vocês, certo? Pois bem, continuando aqui, a gente precisa abordar aquele assunto, né? Quem escreveu o livro de 1 Reis, quando o livro foi escrito, para quem o livro foi escrito, as características principais, e eu quero começar pela autoria do livro de 1 Reis. Então, nós não sabemos quem escreveu o livro de 1 Reis. Alguns acreditam que foi Davi, outros acreditam que foi Jeremias, outros acreditam que pode ter sido Samuel, né? Mas alguns acreditam que, muitos, né, na verdade, acreditam que a autoria é anônima, o autor ele não se revela, então essa é a posição aqui, né, do curso. Outros da tradição judaica ali, né, teólogos, rabinos da tradição judaica, eles já acreditam que foi Jeremias que escreveu esse livro, que eu acho bem improvável. E um grupo de profetas que talvez viveram lá na Babilônia, talvez podem ter sido os escritores desse livro, né, que eu acho bem improvável também. Então, é melhor a gente ficar com a posição anônima. Nós não sabemos quem escreveu esse livro. Uma outra pergunta é a data da escrita do livro. Que data que o livro foi escrito? É bem provável que o livro foi escrito entre os anos 562 a 538 a.C., né? Então, mais ou menos nesse período aí. Mas não existe um consenso entre os teólogos, os biblicistas, acerca desse assunto, né? Entre os historiadores, etc. Mas a gente adotou aqui a posição dos teólogos conservadores, que acreditam que esse livro foi escrito entre os anos 562 a 562 a 538 a.C., tá? Pois bem, continuando aqui, para quem foi escrito o livro de 1 Reis? Então, provavelmente, esse livro ele foi escrito para os judeus, tá? Esse livro foi escrito para os judeus. Aqui já a gente não tem mais o mesmo ponto lá do livro de 1 e 2 Samuel, que foi escrito para os israelitas de uma forma geral. Porque provavelmente quando esse livro foi escrito, o Reino do Norte e o Reino do Sul, eles já não tinham tanto contato, tá? Então é bem provável que esse livro foi direcionado, encaminhado para os judeus, certo? E a gente tem aqui algumas características peculiares, né, principais desse livro que eu gostaria de apresentar para vocês. Então o livro de 1 Reis apresenta os profetas como sendo os representantes, os porta-vozes de Deus
diante dos reis de Israel e de Judá, por exemplo, Aías, Semaías, Micaías e Elias. Né? Então o livro de 1 Reis vai apresentar vários profetas que surgiram ao longo do tempo. Em segundo lugar, o livro ele salienta a profecia e o seu cumprimento na história dos reis. Então, quando a gente lê, principalmente o Antigo Testamento, a maioria das profecias que foram proferidas, né, lá no Antigo Testamento, já foram cumpridas. Então, geralmente, as profecias que ainda não foram cumpridas, algumas delas, né, que não são muitas assim, são as profecias escatológicas, que fala acerca do Messias, da segunda vinda de Jesus, dos sinais que precedem a vinda de Jesus, etc. Tá? Então, basicamente, a maioria das profecias que não foram cumpridas são essas. A maioria, acredito aí que cerca de 60% a 70% das profecias lá do Antigo Testamento, todas foram cumpridas, com exceção das profecias messiânicas, escatológicas, apocalípticas, ok? A terceira característica, é que o livro de 1 Reis reúne muitas histórias bíblicas bem conhecidas, como a sabedoria de Salomão, a dedicação do templo, entre outras histórias também, tá? Então, basicamente, é uma informação importante. E por último, inclui uma elevada soma de dados cronológicos sobre os reis de Israel e de Judá, cuja sincronização é muito difícil. Então, tem que prestar muita atenção na leitura, né? Tem que ter um conhecimento básico de história de Israel para entender, né? Quais reis do norte e do sul viveram ao mesmo tempo, né? O que foi bom, o que foi mal. Então, para saber identificar qual rei é do norte, qual rei é do sul, então tem que ser feita uma leitura bem atenciosa quanto a isso. E eu também coloquei aqui, pessoal, o sexto ponto, as informações complementares. Em primeiro lugar, eu coloquei sobre o propósito do livro, né? E o propósito de 1 Reis é contrastar a vida daqueles que vivem para Deus com a daqueles que se recusam a agir assim ao longo da história dos reis de Israel e de Judá. Então, o livro mostra alguns personagens que agradaram a Deus e outros personagens, a maioria deles, que não agradaram a Deus. E depois o livro também apresenta as consequências. Nós temos também um panorama do livro, de mais ou menos do pano de fundo em que o livro ele se desenrola. A grande nação de Israel tornou-se uma terra dividida física e espiritualmente. Então a gente tem aqui o Reino do Norte e o Reino do Sul sendo o panorama, o pano de fundo histórico dos acontecimentos do livro de 2 Reis. O versículo-chave que resume o livro está em 1 Reis, capítulo 9, versículos 4 e 5. E os personagens-chave principais são Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, Elias, Acabe e Jezabel. Então, um dos principais personagens que aparece em todo o livro de 1 Reis. Nós temos também os lugares-chave, né? Os principais lugares que são citados pelo autor de 2 Reis, que são Siquém, Israel, Judá, Jerusalém, Dan, Betel, Tirzá, Samaria, Monte Carmelo, Jezreel e Ramote Gileade. Então essas são as principais cidades, locais, lugares que o livro de 1 Reis foca. E por último, pessoal, para concluir o estudo, a aula, o conteúdo desta aula, o livro de 1 Reis no Novo Testamento. E lá no Novo Testamento, Jesus declarou que a grandeza da sua vida e do seu reino ultrapassam a sabedoria, a autoridade e glória de Salomão e seu reinado. Então Cristo cita isso lá em Mateus capítulo 12 e versículo 42. E agora a gente conclui esta aula dizendo que os livros históricos, né, que nós estudamos aqui até agora, hoje a gente finalizou aqui 1 Reis e a partir da próxima aula a gente vai falar de 2 Reis e os outros livros que dão sequência, ok? Então os livros históricos eles ajudam-nos a compreender melhor a história da redenção que teve o seu ápice em Cristo e será consumado com a sua segunda vinda
e arrebatamento da igreja. Então, estudar a história da igreja através dos livros da Bíblia, que são históricos, é essencial para que nós tenhamos uma compreensão tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então, conhecer a história, tanto da igreja quanto de Israel, é essencial para que a gente compreenda o Evangelho, para que a gente conheça Cristo melhor, para que a gente entenda a Bíblia melhor. Então, é importantíssimo a gente ter essa compreensão, o conhecimento dos livros históricos. Pessoal, esse é o conteúdo desta aula. Espero ter sido bem objetivo, direto, e que todos nós possamos ser edificados com esse conteúdo. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.